Fala galera, nessa aula eu quero ensinar vocês a fazerem isso daqui. Eu quero ensinar vocês a conseguirem construir um reconhecimento de rostos com o Python usando o OpenCV e usando o MediaPipe, uma ferramenta gratuita que o Google criou, que justamente faz isso daqui, ó, ajuda a gente nesse processo de reconhecimento. Você vai ver que vai durar umas 10, 15 linhazinhas de código, vai ser muito tranquilo de fazer. E se você quiser, eu já vou deixar aqui embaixo também o código pronto, para você poder baixar ele. Ele já está todo comentado, todo explicadinho, e poder usar ele dentro dos seus projetos e acompanhar comigo aqui essa aula. Então baixa ele aqui embaixo. Depois que você baixar esse arquivo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora aprender a construir isso daqui do zero. O código que está pronto é esse código daqui. Eu vou jogar ele para outra tela e a gente vai começar do absoluto zero para construir tudo junto aqui. Esse código ele vai funcionar independente do editor de Python que você estiver usando. Então vamos embora, só a gente começar mesmo. Bom, para isso, como eu falei para você, a gente vai usar duas ferramentas aqui dentro, que é a ferramenta do OpenCV e a ferramenta do MediaPipe. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar esses dois caras. O OpenCV, na hora de importar, a gente importa ele como CV2. E o MediaPipe, a gente vai fazer assim, ó, import MediaPipe as MP. Esse as MP, eu só estou dando um apelido para o MediaPipe, para eu não ter que ficar escrevendo o MediaPipe o tempo todo quando eu quiser usar ele dentro do meu código. Ao invés de escrever MediaPipe, ponto, o que eu quero fazer com ele, eu vou escrever simplesmente MP, ponto, o que eu quero fazer com ele. Beleza, só que o que são esses caras que a gente está importando? Por que a gente está importando eles? Vamos lá, eu vou explicar tudo aqui bem com calma. Basicamente, a gente vai precisar fazer esse código em dois passos. O passo número 1 é a gente controlar a webcam do nosso computador, porque esse reconhecimento de imagem está acontecendo na webcam do nosso computador. Então, quase sempre, quando você for trabalhar com reconhecimento de imagem, alguma coisa do tipo, você vai acabar usando essa biblioteca do OpenCV, que é esse cara aqui que a gente importou. Aqui, ó, o nome dele é OpenCV. Por quê? Porque a biblioteca do OpenCV ela é um pacote de códigos que construíram justamente para permitir a gente trabalhar com imagens de uma forma muito eficiente. Então, se você for entrar mais a fundo nessa área de tratamento de imagens, trabalhar com imagens dentro do Python, você vai usar o OpenCV bastante. E o MediaPipe ele é uma biblioteca que o Google criou justamente com algumas ferramentas já de reconhecimento de imagem. Então, por exemplo, se você abrir aqui numa janela separada e escrever assim, ó, MediaPipe, olha o que vai aparecer. Ó, no primeiro link, eu abri no Google, digitei MediaPipe, e aí olha o que ele mostra pra gente. Ele mostra aqui todas as ferramentas de machine learning, né, de reconhecimento de imagem que o MediaPipe tem pronto dentro dele. Então ele tem aqui, ó, reconhecimento de postura, reconhecimento de mão, reconhecimento de face, movimento das mãos, reconhecimento de objetos e assim vai. O que a gente está usando é esse primeiro daqui, que é o Face Detection. Mas você pode expandir aqui e olhar todos os outros que você quiser sem problema nenhum. E aqui ele explica para você basicamente como que você usa isso em cada uma das linguagens de programação que eles construíram cada uma dessas soluções. Então, por exemplo, aqui no MediaPipe, no reconhecimento de rosto, de imagem, né, de faces, a primeira linguagem que eles recomendam aqui é justamente o Python, e aqui ele tem um código padrão que ele ensina você a usar. O código que a gente vai construir é baseado nesse código daqui. Não é exatamente igual a ele, porque eu fiz algumas modificações para tornar o processo mais intuitivo, mais didático, mas você poderia muito bem seguir também por aqui. Mas então vamos lá. Como que a gente faz para instalar esses dois caras? Esses dois caras, se você nunca usou eles na vida, você vai ter que instalar alguma primeira vez. Então você vai chegar lá no local onde você instala códigos do seu editor de Python, no caso do Jupyter, que é o que eu estou usando. Você pode só botar uma exclamação dentro de uma célula e escrever, ó, pip install OpenCV-Python, beleza? Então toma esse cuidado, na hora de instalar o OpenCV você não está instalando só o OpenCV, é OpenCV-Python. E o mesmo procedimento para o MediaPipe, pip install MediaPipe. Então, ó, vamos terminar. Ó, aqui no meu caso ele disse que já estava instalado, beleza? No seu caso ele vai instalar e aí depois um pip install MediaPipe, beleza? E aí pronto, ele vai instalar aqui essa biblioteca para a gente. Feita essa instalação, a gente está pronto para usar elas. E aí basicamente o que a gente vai fazer? O OpenCV vai ser a ferramenta que vai permitir a gente controlar a nossa webcam e carregar a imagem da webcam para a gente. Está aqui, ó. Ele acabou de fazer a instalação do MediaPipe, tá? E o MediaPipe, como eu falei, vai ser a ferramenta que vai permitir a gente fazer o reconhecimento dessa imagem. Então, essencialmente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é inicializar o OpenCV e o MediaPipe. E o que é essa inicialização?
Basicamente é o seguinte, para o OpenCV a gente precisa conectar ele na nossa webcam. Então eu vou escrever aqui, ó, o webcam vai ser o CV2, que é o OpenCV que a gente importou aqui, tá vendo? Ó? CV2.videoCapture. Capture, assim, beleza? E aqui dentro do parênteses você passa o índice da webcam que você está usando. Então, por exemplo, no meu caso aqui agora, eu tenho duas webcams conectadas no meu computador. Uma que eu estou usando para gravar o vídeo, que vocês estão vendo, e outra que é a que vai aparecer aqui na minha tela, que é a que eu estou usando para o código. Então você pode ir testando aqui com os índices diferentes, né? 0, 1, 2 e tal, e aí você vai vendo qual webcam ele está usando em cada momento, caso você tenha mais de uma conectada no seu computador, tá? A padrão é a 0, então se você quer usar simplesmente a webcam padrão que tem instalada no seu computador, bota aqui o número 0 e acabou, tudo bem, segue a vida, tá? Beleza, então isso daqui já vai conectar o OpenCV com a nossa webcam. E aí agora a gente vai inicializar o MediaPipe. Para inicializar o MediaPipe, a gente vai inicializar duas coisas. A primeira delas é a nossa ferramenta que vai fazer o reconhecimento de rostos, né, de faces, e a ferramenta que vai desenhar os contornos. Por que isso? Porque olha só, eu vou rodar o meu gabarito aqui de novo, só para mostrar para você o resultado, para você visualizar a importância desse desenho também. Que é o seguinte, ó. Tarararã, rodou ali, aqui ó, apareceu. Tá vendo? Quando a gente cria essa imagem, esse fundo dessa imagem daqui, essa tela que você está vendo da minha webcam, essa tela está sendo criada pelo OpenCV o tempo todo. Só que como que o OpenCV sabe que ele tem que desenhar esse contornozinho aqui que você está vendo, ó, em volta do meu rosto e esses pontinhos vermelhos? Ele só sabe disso porque o MediaPipe está passando isso para ele. Então, se você simplesmente criar o reconhecimento, né? Se você simplesmente chegar aqui e inicializar a ferramenta de reconhecimento de rosto, ele vai reconhecer, mas ele não vai mostrar para você que está reconhecendo, ele não vai desenhar isso na tela. Eu quero fazer as duas coisas, tá? Então eu vou criar primeiro aqui, vou puxar do MediaPipe essa solução de reconhecimento de rosto, vou chamar assim, ó, solução reconhecimento rosto, que vai ser quem? Vai ser o mp.solutions.face detection, tá vendo? Esse cara daqui, mp.solutions.faceDetection. E vou usar esse cara daqui para criar um objeto, né? Ou seja, um item do Python, uma variável do Python que vai ser esse reconhecedor. Vai ser a ferramenta que eu vou ter que passar uma imagem para essa ferramenta e ela vai reconhecer. Então eu vou criar o que eu vou chamar aqui de reconhecedor de rostos, tá? O nome das variáveis eu que estou criando para tentar deixar o mais intuitivo possível. Que quem vai ser esse cara? Esse cara vai ser a solução reconhecimento de rosto face detection, beleza? Então, essencialmente, o que a gente está fazendo aqui? Essas duas linhas de código são a inicialização do MediaPipe. Esse cara daqui é para eu dizer que eu estou usando a solução que já está pronta lá no MediaPipe de reconhecimento de rosto, e essa solução ela pede que você crie um elemento que vai ser o seu reconhecedor, ou seja, é o cara, o item do Python, para quem você vai passar a imagem e ele vai olhar aquela imagem e ver se tem algum rosto ali dentro. E aí, além disso, eu vou criar aqui também o meu desenho, que vai ser o MediaPipe.solutions. E aí a solução de desenho, drawing utils, beleza? Pronto. Então agora inicializamos os caras que a gente vai usar. A gente a partir de agora vai usar o reconhecedor, que é o cara que vai reconhecer a imagem, a webcam para ler a imagem pra gente e o desenho para desenhar aquelas coisas, beleza? E aí agora, como que a gente vai fazer isso? É aí que tem um ponto importante. Você tem que entender o seguinte, os vídeos do seu computador, seja vídeo do seu computador, seja vídeo que você vê no YouTube, seja vídeo em qualquer lugar, ele nada mais é do que um conjunto de frames. O que é um frame? Um frame é como se fosse um print da tela num determinado momento. Então o que é um vídeo na verdade? Um vídeo são várias fotos, não sei se você já viu aquela brincadeirinha que as pessoas fazem desenho no caderno, vários desenhos, uma página atrás da outra, e quando você folheia, passa aquelas folhas todas muito rápido, aquilo ali parece que está se mexendo. A mesma coisa é um vídeo. Um vídeo no seu computador, ele nada mais é do que uma série de imagens, 100 imagens, por exemplo, que passam em menos de um segundo dentro do seu olho, dentro da sua vista. E aí, como elas passam muito rápidas ali dentro, pra você está imaginando que aquilo é um vídeo. Só que por que eu estou dando essa explicação toda louca, Lira? Você está ficando maluco? Não, pelo seguinte, a mesma coisa vai acontecer aqui agora. Quando a gente mandar a nossa webcam registrar uma informação, quando a gente falar para a webcam, me fala o que está aparecendo na tela, ele basicamente tira um print da sua tela. Então o que a gente vai ter que fazer? Se eu quiser só tirar um print da tela e ver se dentro dessa imagem que ele tirou, desse frame que a gente chama, esse print da tela de um vídeo, esse pedacinho, esse print de um vídeo a gente chama de frame. Se eu quiser que ele veja que se dentro desse frame congelado tem um rosto,
Beleza, isso é uma coisa. Agora, a gente não vai querer que ele veja dentro de uma foto congelada se tem um rosto. A gente vai querer que continuamente ele fique verificando se tem algum rosto ali dentro e mostrando pra gente ou não. O que isso significa? Isso significa que aqui eu vou ter que criar alguma forma de ficar olhando frame atrás de frame, olhando print atrás de print. Então eu vou ter que chegar aqui e fazer assim, ó, while true. O que esse while true faz? Ele basicamente cria um loop infinito. Ele cria um código que vai ficar rodando infinitamente até eu mandar ele parar. Beleza? E aí, quando que a gente vai mandar ele parar? A gente vai fazer alguma coisa aqui dentro para mandar ele parar quando a gente apertar ESC. Então, quando apertar ESC, para o loop. Vai ser basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Então, essencialmente, qual vai ser o passo a passo? A gente vai, primeiro, ler as informações da webcam. Beleza. Depois que a gente leu as informações da webcam, eu vou, então, reconhecer os rostos que tem ali dentro. Beleza? Depois que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar os rostos na imagem. E aí depois a gente vai colocar aqui, quando eu apertar ESC, ele pausa esse loop para mim. Então esse aqui é o passo a passo que a gente vai construir o nosso código. Então primeiro, como é que eu faço para ler as informações da webcam? Da seguinte maneira, a gente vai usar o webcam, que é esse elemento que a gente criou aqui em cima, tá vendo? Webcam.read. Pronto. Esse cara daqui lê as informações da webcam pra gente. Só que a gente tem que armazenar essas informações numa variável. E aqui tem um ponto importante, que é, eu vou chamar aqui de um verificador e o frame vai ser webcam.read. O que é isso que você fez aqui, Lira? Isso aqui é o seguinte, essa função webcam.read, quando o pessoal lá do OpenCV criou essa função, eles definiram, por padrão, que essa função sempre vai te dar como resposta duas informações. A primeira informação é basicamente um verificador, um verdadeiro ou falso, que é para dizer se ele conseguiu ler a informação da webcam ou não, beleza? E a segunda informação é, caso ele tenha conseguido ler a informação da webcam, caso esse cara aqui seja verdadeiro, ele vai jogar dentro dessa segunda informação aqui a imagem que ele capturou. Repara, os nomes que você colocou aqui dentro podem ser os nomes que você quiser. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, conseguiu ler, uma variável desse nome, e aqui eu poderia chamar esse cara de imagem. Tanto faz. Eu coloco esses nomes, verificador e frame, porque eu sei que são nomes intuitivos. Só que o importante é, a ordem é sempre essa. Por quê? Porque os caras, quando construíram o OpenCV, definiram que a ordem é sempre essa. Primeiro você tem que armazenar uma variável que vai armazenar para ele o verdadeiro ou falso, se ele conseguiu ou não ler a informação da webcam, e depois a informação que ele leu da webcam. Então eu vou fazer aqui o seguinte, olha só. Se if not verificador, ou seja, se ele não conseguiu ler a informação da webcam, tem algum problema no nosso código. Então eu vou dar um break, eu vou pausar o nosso código, beleza? Caso contrário, a gente continua o nosso código aqui para frente, beleza? Então é isso. Se ele não conseguiu ler a informação da webcam por algum motivo, a gente dá um break. Caso contrário, a gente constrói o nosso código agora. E o que a gente quer que o nosso código faça? Essas imagens aqui embaixo. Primeiro, reconhecer os rostos que tem dentro desse frame, dentro dessa imagem. Como que a gente faz isso? Assim, lista de rostos que tem ali dentro. Então, essa ferramenta de reconhecimento de rosto, ela consegue reconhecer mais de um rosto ao mesmo tempo. É até o exemplo que eles dão aqui pra gente, Eles conseguem reconhecer, mais de um rosto ao mesmo tempo, tá vendo? Então, ela vai dar pra gente como resposta uma lista de rostos. Então, eu vou colocar aqui, lista de rostos vai ser quem? Vai ser o nosso reconhecedor de rostos, ponto, process, o nosso frame. Então, ele vai processar a nossa imagem, tá vendo o nosso frame, e ver se dentro desse frame tem algum rosto ali dentro. E aí, como que eu verifico se existe algum rosto dentro dessa lista de rostos? Assim, if lista de rostos, ponto, detections. O que esse detections faz? Esse detections é cada um dos rostos. Então, se existe, isso aqui está verificando se existe alguma detecção, ou seja, se existe algum rosto dentro da minha lista de rostos, o que eu quero fazer? Eu quero desenhar todos os rostos que tem ali dentro. Então, para cada rosto dentro de lista rostos.detections, repara, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando, se existir alguma detecção, algum rosto dentro da minha lista de rostos, o que eu quero fazer? Eu quero, para cada rosto que existir dentro dessa lista, então repara, esse cara daqui ele é uma lista com várias informações.
Se não tiver nenhuma informação dentro dele, esse if aqui vai dar falso e ele não vai nem executar o que está aqui dentro. Se tiver 3 rostos dentro dele, eu aqui estou escrevendo aqui, ó, para cada um dos 3 rostos que tem dentro dele, o que eu quero fazer? Eu quero desenhar esse rosto daqui. Então eu vou usar agora essa ferramenta de desenho para desenhar. Vou fazer assim, ó, desenho.draw. Detection, tá vendo? Ó? Desenhar o detection, que ele acabou de detectar. E aí aqui dentro a gente passa para ele, eu quero que você desenhe aonde você quer que ele desenhe e o que você quer que ele desenhe. Aonde eu quero que ele desenhe? Eu quero que ele desenhe dentro da minha imagem, tá vendo? Dentro do frame que ele está processando. Então ele leu aquela imagem e eu quero que ele desenhe na própria imagem da webcam. Beleza. E o que eu quero que ele desenhe ali dentro? Eu quero que ele desenhe o rosto que ele está lendo. Beleza? Então repara aqui, ó. Basicamente era o que a gente precisava. A gente desenhou o rosto das imagens. Aí esse asteriscozinho aqui, ó. Tá lá. Então, ó, se tem algum rosto dentro da minha lista, para cada um dos rostos ali dentro, desenho o rosto dentro da minha imagem. Beleza. Se a gente rodar o nosso código agora, a gente vai ter alguns problemas aqui dentro. Então, eu vou resolver esses problemas e vou explicando o que seriam esses problemas, tá? Primeiro deles, sempre que você ler a sua webcam, usar a webcam, né, ativar essa webcam, você precisa no final desativar essa webcam. Então aqui no final eu vou escrever assim, ó, webcam.release. O que significa isso? Quando eu falo para ele ler a minha webcam, ele meio que ativa a minha webcam e não termina mais. E às vezes, mesmo você pausando o código, fechando o seu código e assim vai, ele continua com a sua webcam meio que aberta, meio que lendo ainda a informação da webcam. Se a sua webcam tiver uma luzinha que mostra que ela está sendo usada, provavelmente ela vai continuar sendo usada mesmo você pausando o código e assim vai. Então é sempre importante que no final dos códigos em que você use uma webcam, você dê um release nessa webcam. Por quê? Para ele basicamente largar aquela webcam, ele desligar ela efetivamente. Segunda coisa, em nenhum momento aqui agora, a gente pediu para ele exibir essa imagem desenhada para a gente. A gente pediu para ele desenhar, então isso aqui desenhou dentro do frame o rosto, só que eu não pedi em nenhum momento para ele mostrar esse frame para mim, para ele abrir aquela janelinha e mostrar esse frame para mim. Como que eu faço isso? Eu faço assim, é bem simples, CV2, então é uma ferramenta do OpenCV, beleza? cv2.imshow, e aqui dentro do parênteses você passa para ele 2 informações. O título da janelinha que ele vai abrir, você pode colocar o título que você quiser, por exemplo, sei lá, rostos na webcam, e qual a imagem que você quer exibir. No caso, o meu frame, a imagem que você quer exibir. Beleza? E aí tem um outro ponto importante agora que também daria erro, que é o quê? Se eu rodar o código agora, não precisa rodar no seu, só acompanha comigo. Ele vai abrir a janela, ele vai me mostrar, mas você vai ver um probleminha aqui acontecendo bem interessante. Olha só, ele começou a ler a minha webcam aqui dentro, e aí ele vai mostrar para mim essa webcam. Então, ó, cadê? Olha lá, ele tá dando assim, ó, não está respondendo, ele tá meio que travado. Sabe quando dá bug no seu código e ele fica meio que travado? Por que ele tá acontecendo isso? Pelo seguinte, isso que você fez aqui é um loop infinito, esse while true. E nesse loop infinito, em nenhum momento você está falando para ele o seguinte, olha só, cara, você não precisa ficar rodando isso aqui de milésimo de segundo em milésimo de segundo. Roda isso daqui 2 vezes por segundo, 3 vezes por segundo, ou sei lá, 1 vez por segundo, e assim vai. Porque se você não colocar isso, o Python, ele vai... Deixa eu tentar até pausar o meu código aqui, ó. O Python, ele vai ficar tentando rodar isso muito rápido. E ele vai ficar atropelando uma coisa na outra. E tem mais. O que você está pedindo para ele fazer aqui? Para ele exibir uma imagem. Só que como isso daqui está no loop infinito, ele está exibindo uma imagem, depois exibindo outra imagem, depois exibindo outra imagem, depois exibindo outra imagem, e assim vai, o tempo todo. Então você meio que nunca vai conseguir finalizar esse cara. Por isso que a gente precisa desse cara daqui. O OpenCV, ele tem uma ferramenta que faz essas 2 coisas ao mesmo tempo para a gente. Ele dá um método para a gente conseguir, digamos assim, fechar a nossa janela da imagem, que é apertar um botão. E dentro desse mesmo método ele pergunta, beleza, de quanto em quanto tempo você quer rodar esse seu código, entendeu? De quanto em quanto tempo você quer que eu carregue essa imagem para você. Tudo isso dentro de um mesmo cara. E quem é esse cara? É o seguinte, ó, a gente vai colocar aqui, ó, if cv2.waitKey, então, ó, waitKey, tá vendo? E aí, dentro do parênteses, você passa esse tempo que você quer que ele espere.
Então o que é esse númerozinho aqui dentro? Esse númerozinho é quantos milissegundos ele vai ficar esperando. Ah, eu quero que ele espere 1 milissegundo, 2 milissegundos, 5 milissegundos. Você não precisa passar um número muito grande aqui dentro não, por exemplo, 5 milissegundos normalmente já é mais do que o suficiente. Então tá lá, if cv2.waitKey5 igual a 27, eu vou dar um break. Aí você vai falar nessa hora, Lira, tu perdeu a linha agora, não entendi nada. Calma, vamos lá. Lembra que eu falei que ele fazia duas coisas pra gente? Vamos uma de cada vez. Primeiro, ele faz o nosso código esperar um pouquinho. Então, o que é isso? Dentro desse wait key, você passa quantos milissegundos ele vai esperar entre uma execução e outra. Então, ó, cv2.waitKey, 5 milissegundos, beleza? Agora, o que isso daqui está fazendo? Isso daqui é o seguinte, esse wait key, como o próprio nome já diz, ele espera você apertar uma tecla do seu teclado. E se essa tecla for a tecla cujo código é 27, ele vai interromper o seu programa, tá vendo? Então, se a tecla que eu apertei enquanto ele estava esperando for a tecla 27, então ele vai dar break. Só que qual é a tecla de código 27? É a tecla ESC. Você pode pesquisar os códigos das outras teclas que você quiser usar, caso você queira usar o OpenCV para fazer isso, beleza? Outra opção também que você pode fazer é você pegar o ordinário, por exemplo, o número. Esse ORD ele te dá o número correspondente à tecla, por exemplo. Então o ORD do A, ele é o código da tecla A. Então se a tecla que eu apertar for a tecla A, então ele vai interromper. Como eu sempre uso o ESC, eu acabei decorando que o ESC era 27. Mas se você tiver na dúvida, você pode consultar um código como esse código daqui, que vai estar lá. Então, eu sempre uso o ESC, então eu coloco assim, if cv2.waitKey igual a 27, break. Isso aqui significa que, se quando ele estiver rodando, a gente apertar o ESC, aí ele vai simplesmente interromper esse nosso loop e acabar o nosso código. Quer ver? Então vamos ver se isso aqui está funcionando agora. Então vamos lá, vou pegar e vou rodar esse código. Pá, rodei esse código. Aí quando eu rodei esse código, ele vai ativar a minha webcam, então ele demora um tiquinho para ativar a webcam. Apareceu a luzinha aqui na minha webcam, eu estou vendo, vocês provavelmente não. Mas agora ele abriu aqui, ó, a janelinha e tá lá meu rosto aparecendo, ó. Uau! Tá vendo lá? E aí ele acompanha o meu rosto direitinho. Se eu coloco a mão na frente, ele perde o meu rosto, porque ele não tá vendo mais rosto nenhum. Mas se eu tiro, tchau, ele acha rapidinho o meu rosto ali dentro. E aí pode ter mais de um rosto aqui dentro. E aí você pode ir adaptando e usando ele do jeito que você quiser. Mas repara, eu apertei ESC e ele pausou aqui, ó. Parou de rodar, tá vendo? Ele parou. Ele entrou nesse não tá respondendo, mas ele parou de rodar o nosso código, tá vendo? Quando eu apertei o ESC. Aí você vai perguntar, Lira, e se eu quisesse que ele fechasse essa janela aqui, sem dar esse bugzinho que ele tá dando aqui? Como que eu faria? Você faria para o seu código fazer isso. Você chegaria aqui no seu código, por exemplo, e faria assim, ó, cv2.destroy all windows. O que esse destroy all windows faz? Ele fecha todas as janelas que o OpenCV tem aberto. Então se eu pegar agora aqui, ó, rodar de novo, ó, pá, rodei de novo esse código. Ele vai ativar meu webcam de novo, vai abrir para mim, ó lá. Então, ó, abriu aqui para mim, tá vendo, ó? Uau, tá acompanhando. E aí se eu der o ESC agora, ó, dei o ESC. Ele fecha para mim, não me deu erro nenhum e encerrou o meu código aqui. Tá vendo? Então agora sim ele conseguiu finalizar esse nosso código e conseguiu fazer as coisas de uma boa. Beleza? Então, sei que não foi uma aula tão, digamos assim, inicial, mas foi uma aula bem interessante, porque a gente aprendeu aqui a usar a ferramenta do OpenCV, aprendeu a usar o MediaPipe, aprendeu como que essas coisas funcionam juntas, e você já saiu daqui com poucas linhas de código, conseguindo fazer o reconhecimento de rosto. Beleza? Isso você pode aplicar, por exemplo, sabe quando você vê aqueles negócios de câmera de trânsito que consegue identificar as pessoas andando, não sei o que, não sei o que lá? Cara, é basicamente essa mesma solução daqui, só que aplicada numa escala maior, com uma distância maior de câmera, qualidade melhor de câmera e assim vai. Mas a essência do código é basicamente essa mesma que você viu aqui. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui um like, se inscreve, compartilha com todo mundo, dá aquela moral para a gente ir longe aqui e ajudar mais gente a aprender Python e usar o Python para se destacar no mercado de trabalho como você. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.